Bom, bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que é importante a gente estar aqui discutindo sobre um tema tão importante para a nossa indústria de fermentação. Primeiro me apresentando, eu sou o Pedro, hoje estou como gerente de processos na usina Vertente. A usina Vertente é uma das usinas do Grupo Terrioso, agora ela é 50% do Grupo Terrioso, 50% do Grupo Humus. E a ideia hoje aqui é apresentar um pouco algumas boas práticas e cuidados com a fermentação que a gente vem aplicando nos últimos anos e vem gerando alguns resultados positivos para a unidade. Então o objetivo, na verdade, eu vou apresentar sobre 3 cases relacionados à fermentação. E olhando um pouco do histórico dos últimos 3 anos, esses 3 cases eles nos ajudaram a alavancar alguns resultados da fermentação. Pensando em eficiência, no gráfico ali da direita a gente tem os principais ofensores do rendimento por subproduto, que a gente vem reduzindo nos últimos anos, e sem ter um adicional de custo de insumos. Quando a gente fala de fermentação, um dos maiores custos é o custo relativo à dosagem de insumos. Então, sem aumento de gasto de insumos, inclusive com redução no controle da contaminação. Vocês vão ver que a aplicação, os projetos, a gente não implementou nenhuma tecnologia disruptiva ou novos conceitos, é apenas a aplicação de conceitos básicos, que eu acho que todo mundo conhece, mas aplicados de uma forma, com uma metodologia de gestão, de uma forma disciplinada dentro da indústria. Bom, antes de falar da apresentação propriamente dita, apresentar um pouco a Terrioso. A Terrioso está presente, tem 43 unidades industriais no mundo, está presente em 13 países, em praticamente todos os continentes. E hoje tem uma capacidade de processamento de 41 milhões de toneladas de matéria-prima, sendo dessas 41 milhões, 21 milhões hoje da cana-de-açúcar hoje nas plantas do Brasil. Pelo mundo tem em torno de 20 mil colaboradores, com 18 mil produtores parceiros e 12 mil produtores cooperados, principalmente na França. E hoje trabalho com 7 matérias-primas processadas, sendo a cana-de-açúcar hoje no Brasil o carro-chefe da operação no Brasil. E falando um pouco da atuação local aqui hoje, a Terrioso de açúcar e etanol possui 7 unidades industriais, todas elas localizadas na região ali entre São José do Rio Preto e Barretos, com um raio médio ali de 200 quilômetros. Então, que propicia uma boa sinergia entre as unidades. Hoje, dessas 7 unidades, a gente tem 6 operando e uma em hibernação há 2 anos, que é a unidade Severino. Falando um pouco mais da usina Vertente, que é a usina que a gente vai falar um pouco sobre esse case. A usina Vertente é uma usina que ela fica situada na Grande Guaraci, aqui no interior de São Paulo. Ela fica próxima ao Grande Guaraci. A Olímpia fica na região metropolitana de Guaraci. Ela fica à margem do Rio Grande, ali próximo da fronteira com Minas. Hoje a unidade já tem uma capacidade de moagem em torno de 2,5 milhões de toneladas de cana na safra. Ano passado operamos um pouco acima disso, a expectativa é que esse ano também a gente supere esse número. Perspectiva de produção de açúcar de 230 mil toneladas para esse ano e 75 mil metros cúbicos de etanol. A capacidade da fermentação ela chega a 150, mas devido ao mix açucareiro a gente está com a capacidade da nossa destilaria um pouco reduzida. Falando um pouquinho do primeiro case que eu queria apresentar para vocês, que é o case de HACCP da fermentação. A HACCP, na verdade, ela é uma ferramenta de gestão, geralmente utilizada em processos de indústrias que produzem produtos alimentícios. Então, ela é voltada para a segurança do alimento. Dentro das usinas do Brasil, acho que ela é aplicada em fábricas de açúcar de produção de açúcar branco. Que ela consiste numa avaliação de todos os perigos e riscos do processo produtivo relacionados a contaminação que podem gerar uma contaminação para o nosso produto. E para todos esses riscos a gente gera medidas de controle. Então a ideia dessa iniciativa, que começou há 3 anos, é a gente aplicar essa ferramenta de gestão para os processos relacionados à fermentação. Vou passar um exemplo aqui para vocês de como funciona a metodologia. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe sobre alguns pontos que a gente melhorou no processo devido ao uso dela. Um exemplo, a gente primeiro detalha as etapas de processo, os equipamentos, os materiais que a gente tem em processo, identifica os perigos e as origens. Então, dando um exemplo para vocês de um ponto que foi encontrado,
No tratamento de calda, a gente tinha uma válvula de água bruta na tubulação de condensado. Essa válvula de água bruta, ela só abria quando a gente tinha quando o nível de condensado zerava, o condensado gerado da planta zerava. Essa válvula abria para a gente manter o nível do tanque e suprir todos os processos. Só que um dos processos que o condensado supria era a diluição do mosto na alimentação da fermentação. Então, em alguns momentos, a gente viu, em análise de plaqueamento, presença de leveduras no condensado de alimentação da fermentação. Pô, condensado? E aí, quando a gente entrou mais a fundo, descobriu esse problema. Então, como medida de controle, foi feito um bloqueio do sistema dessa válvula e a gente adotou outras medidas para evitar com que a gente falte condensado no processo. Então, dessa forma, eliminando esse risco nessa entrada específica, né? Então, falando um pouco mais sobre a amplitude dessa iniciativa, a gente fez um mapeamento de todas as etapas do processo, então não foi um projeto da fermentação. Estou passando pelas etapas de extração, tratamento de calda, fábrica de açúcar, principalmente tratamento de água, que era um ponto de dor que a gente realmente encontrava, a presença de leveduras, e também focado na fermentação, que é o maior interessado, acho que, da iniciativa. E com isso a gente, junto com o time da gestão e supervisão de cada área, fez um mapeamento em campo, e para cada uma desses pontos encontrados, seja ele contaminação com água bruta, por exemplo, mistura de fluidos, ou pontos mortos de processos que podem podem acelerar o crescimento bacteriano, a gente apresentou uma medida de controle para cada um desses pontos. Falando das medidas de controle, como que a gente define se a medida de controle ela é adequada ou não ao processo, né, que a gente está aplicando. Vou falar de um processo super simples que toda a fermentação batelada tem, que é a asepsia da dorna entre ciclos de fermentação. Então hoje, por exemplo, nosso procedimento são 12 minutos de asepsia, o fluido utilizado é fluido em massa, pelo lavador de dorna, pelo spray ball, com um lavador que precisa operar com uma pressão de 9 kg. Na temperatura de fundo de dorna, a gente tinha um parâmetro de acompanhamento de ter pelo menos 60 graus Celsius no fundo da dorna, que você garante que você tem uma temperatura maior passando pelas paredes da dorna. A primeira etapa é a gente fazer realmente uma análise de eficácia dessa medida. Então pega esses parâmetros, a gente faz alguns ensaios, modificando alguns deles para ver o range de operação que a gente consegue trabalhar. Faz o plaqueamento, analisou, a gente não encontrou levedura nessa amostra, a gente validou o método e a gente pode passar a utilizar ele dentro da rotina operacional. Depois de validado esse método, a gente precisa ter uma garantia de que ele vai ser realmente utilizado durante a rotina operacional. Então, se eu tenho a possibilidade de uso de tecnologia, se eu não tenho possibilidade de uso de tecnologia, eu tenho que aplicar um checklist e uma validação periódica da liderança desse checklist. Se eu tenho a possibilidade de uso de tecnologias de sintonias para poder sincronizar, a gente faz o uso. Então, nesse caso específico da asepsia dos ciclos entre dornas, a gente tem um sistema que toda vez que a dorna atinge um nível menor que 3% e a bomba ela desarma por amperagem, eu já ligo automaticamente a bomba de flegmácia, já abro a válvula de asepsia e ele começa a contar o tempo. Deu os 12 minutos, atingiu 60 graus no fundo da dorna, a válvula de asepsia fecha e ele já vai fazer a asepsia no trocador. 5 minutos de asepsia no trocador, fecha, a dorna está pronta para a próxima batelada de operação. Então, dessa forma, nesse gráfico que a gente vê aqui de acompanhamento da dorna, a linha laranja é a linha de temperatura. Então, se a gente vê que em todas as bateladas a gente tem o mesmo tempo de asepsia, atingindo o mesmo pico de temperatura, o que ajuda a validar que a gente tem um controle adequado ali de contaminação naquele ponto do processo. Falando um pouco sobre as entradas da fermentação, primeiro olhando para o mel final, dentro da análise que a gente fez, em alguns pontos da fábrica de açúcar a gente encontrou a entrada de água bruta, principalmente na alimentação de coletores que foram construídos depois da ampliação da fábrica, e a gente não tinha um procedimento adequado de asepsia da linha de mel. Agora, a gente tem só uma linha de mel de alimentação da fermentação, a gente não tem um procedimento, uma periodicidade, não tinha um procedimento, uma periodicidade descrita. Então, com isso, a gente conseguiu reduzir também a entrada pelo mel. E até um ponto curioso, aqui a gente fazia uma dosagem de um biocida no mel de alimentação para garantir que a gente não tinha entrada de contaminantes. Após a execução desse trabalho, a gente viu que a entrada e saída antes e depois do biocida não tinha o mesmo parâmetro, a gente parou de usar, mas por meio de 50 mil na sala.
Olhando para outra entrada, que é o caldo clarificado, quem conhece tratamento de caldo, a gente tem alguns processos básicos de decantação, alguns parâmetros básicos de decantação que precisa ser seguido, que é situação de vazão, tempo de retenção, temperatura, dosagem de polímero, o acompanhamento da decantação, impurezas. A gente viu que um ponto de dor nosso é a questão do controle de temperatura do aquecimento de caldo, que haja um flashamento adequado na decantação do caldo que vai ser alimentado à fermentação. Então a gente fez um trabalho para manter, esse aqui é um gráfico do comportamento dessa temperatura, para a gente garantir que a gente vai estar com a temperatura dentro das faixas de operação. E o importante desse critério é a gente trabalhar na temperatura não como um parâmetro, mas ela precisa ser uma premissa. Então, se eu não estou atendendo a premissa de temperatura, a gente precisa reduzir o caldo para a fermentação, fazer as adequações necessárias de processo para poder voltar a alimentar. Então, dessa forma, a gente realmente reduz o risco de contaminação também pelo caldo. E a terceira entrada é a fermentação, que acho que é um ponto super importante também, é a questão da água tratada. Hoje, a gente garante uma boa qualidade da água que vai alimentar as nossas cubas. Então, com a dosagem adequada de cloro de residual de cloro no nosso processo. E um ponto, acho que é um ponto de dor para muitas usinas, geralmente o tratamento de água ele nasce com o projeto de concepção da usina e a gente vai aumentando o consumo e ela fica. Então, geralmente, na maioria das usinas isso é um gargalo de operação. Então, como que a gente reduz o impacto disso é tentando reduzir a oscilação de uso no processo. O primeiro ponto que a gente viu, por exemplo, em torres de resfriamento, a gente tinha reposição de água tratada, então foram feitas algumas modificações para operar com água bruta e operar com tratamento mais adequado nas torres. Um ponto importante no preparo de polímeros, toda vez que o cara ia lá e preparar um polímero, ele abria a água, já começava a faltar água na cuba, e o operador ia correr para colocar a ETA em operação, e então nesse momento a gente tinha uma oscilação da qualidade da água. Então, você trabalhar com pulmão de água tratada no processo também, para que você tenha oscilações menos bruscas, ajudou também no controle dessa qualidade. E pecando um pouco pelo excesso, a gente também tem uma dosagem adicional de cloro de controle do time da fermentação, que a gente trabalha ali com de 1 a 1,5 de ppm para garantir que realmente essa água está livre de contaminantes. Outro trabalho que foi sendo realizado ao longo do tempo é a retirada de 100% dos pontos de contaminação de água bruta dentro do setor da fermentação. Então, por exemplo, na água das cubas, a gente sempre teve uma manobra, duas válvulas de entrada, uma de água tratada e uma de água bruta. A de água bruta, desde que eu estou lá, nunca usou, mas estava lá a manobra. Então, se o cara está lá operando a centrífuga e dá uma joelhada na válvula, a gente tem uma entrada de contaminação de água na fermentação que a gente não consegue mapear. Instrumento de selos de bombas de Dornas também, com entrada de água bruta no processo, a gente também foi eliminando ao longo dos anos. Então são pequenos cuidados para garantir a qualidade da água. E também o uso da água de caixa de emergência no instrumento dos motores centrífugos para garantir que a gente está repondo essa água com uma frequência adequada. Esse aqui apresentando um pouco dos resultados que a gente obteve com essa iniciativa. Não vou falar nem de controle de dosagem de controle de contaminação, dosagem de produtos e contaminação, olhando apenas a questão da entrada de levedura selvagem no processo. Desde que da história da unidade a gente nunca tinha finalizado uma safra com a levedura selecionada. Um ano bom ali, agosto, a gente conseguia, a levedura ela saía no início de agosto. E na safra 2022, um ano depois desse trabalho, a gente conseguiu finalizar a safra com a levedura, uma das leveduras selecionadas no início de safra. Então, a Andretta fala, se a levedura que entra ela é boa, tá tudo certo, mas na maioria das vezes são leveduras tuberculosas, leveduras que apresentam um rendimento fermentativo um pouco menor, então isso tem um impacto muito grande no rendimento fermentativo da fermentação do meio de safra para frente. Falando um pouco de cuidados também, algumas práticas de multiplicação. A fermentação ela não começa no início de safra, na multiplicação. Na verdade, a fermentação dessa safra iniciou na liquidação da última safra. Então a gente precisa ter atenção em alguns cuidados, principalmente nos procedimentos de liquidação. Então fazer um processo de sepsia de liquidação, como se fosse um processo de partida, para que a gente tenha menos risco de
de restos contaminantes nos equipamentos da fermentação. E um ponto importante é ter um cuidado com o armazenamento de mel. Então, a limpeza dos tanques que a gente vai armazenar mel, uma asepsia com condensado, com uma água tratada, para garantir que a gente está com um armazenamento adequado. E importante também um monitoramento periódico da qualidade desse mel durante a entre-safra. Não só na questão de nutrientes, para que a gente consiga mapear a dosagem de nutrientes adequada na multiplicação, mas também de contaminação, para que a gente dose os biocidas durante a entre-safra e mantenha o mel na qualidade adequada. Olhando um pouco sobre a asepsia da fermentação, então, com base no plano que a gente falou do HACCP também, a gente tem procedimentos e checklists operacionais com descrição correta de todos os pontos a serem monitorados, então cheques de temperatura e validação da liderança também para todos os parâmetros que são acompanhados. E uma prática que a gente passou a adotar no final nessa última safra foi a questão de mapeamento de leveduras, né? Faz a microscopia da água de asepsia de cada ponto do processo da fermentação. Então, passei uma água numa cuba, finalizei a passagem de condensado, a gente coleta esse condensado, leva para o laboratório, analisa em microscopia. Em levedura, a gente precisa refazer o processo com os mesmos parâmetros. E se necessidade também passar uma segunda rodada com uma dosagem de cloro também na água tratada. Aí um ponto importante, mas pensando na gestão da indústria, o que ajuda muito numa tranquilidade para que a gente garanta uma asepsia correta no processo da fermentação. A gente tem um planejamento de asepsia para maximizar a qualidade. Então, todo o nosso planejamento de asepsia da fermentação, ela inicia com o teste de tripe de geradores, teste de vapor nas caldeiras, para que todo o vapor utilizado nos testes, ele passe pela evaporação, gere o condensado e a gente consiga fazer essa asepsia. Isso aí que a gente tem um tempo maior, uma disponibilidade maior de condensado, de material, para que a gente consiga fazer uma asepsia adequada. Então esse planejamento é essencial. Assim que eu inicio os testes dos geradores, a fermentação já precisa estar pronta para que a gente consiga fazer ter os cuidados adequados. Né? E falando um pouco sobre multiplicação, aquela famosa foto com os levedos ali em cima da curva para que a gente inicie, aquele momento que começa a dar o friozinho na barriga de início de safra. Pensando na multiplicação, um bom planejamento da propagação, com as taxas de rendimento de produtos, de substrato, a definição do sequenciamento com baixa nas taxas de conversão, planejamento de dosagem de nutrientes, seja nitrogênio ou fosfato no processo de acordo com a qualidade do mosto, é muito importante. E um ponto, acho que essencial, não falando de parâmetros técnicos, mas de gestão, o envolvimento do time. Então, todo ano, mesmo que o procedimento não mude, tem que colocar o time numa sala, falar, explicar os objetivos para todo mundo, para que todo mundo esteja em linha, para que a gente consiga, todos comprem a ideia e sigam os procedimentos. Um pouco de como funciona o acompanhamento nosso, um acompanhamento bem simples, no papel mesmo, ali nas cubas. Então, um acompanhamento horário ali, com os horários de início e fim de cada batelada. O volume das cubas medido em campo, temperatura, brix de moço, brix da cuba, brix do vinho, né? E a dosagem de nutrientes e antibióticos seguindo de uma forma bem disciplinada. Um ponto importante, acho que faz muita diferença no acompanhamento da multiplicação, até para a gente entender se a gente está no caminho certo ou não, é cada fim de batelada do processo. Então, geralmente as unidades iniciam numa cuba, transfere para 2 ou 3 cubas, depois passa para as dornas, corta nas dornas até que a gente tem um processo todo cheio. Então a gente fazia um mapeamento da concentração do nível e concentração de levedo para cada etapa, para que a gente saiba se a gente está no caminho certo do planejamento ou não e tomar as medidas adequadas. E falando sobre o terceiro case aqui que eu queria apresentar, foi na verdade uma surpresa super positiva. Há praticamente 2 anos atrás, a gente tinha uma oportunidade de venda de levedo, a geração de um contrato de venda de creme, só que para viabilizar esse projeto a gente precisava reduzir o GL da cuba, para ter uma viabilidade na venda desse creme. Então a gente, pegando a estrutura da unidade, hoje a gente tinha 5 centrífugas,
com um mix voltado para açúcar, a gente tem uma certa folga ali no processo de centrifugação. Então, utilizar uma dessas centrífugas para fazer o processo de recentrifugação. Tiramos uma cuba para receber esse levedo, então, sem perder tempo de tratamento químico, mantendo todos os parâmetros do tempo de tratamento químico das cubas. Então, a gente desvia parte desse levedo para uma cuba, dilui ali de 20% a 30%, e passa pelo processo de centrifugação novamente. Esse fermento recentrifugado ele vai dar em torno de 60% de concentração, e aí a gente tem a opção de venda, de desvio para venda desse levedo, ou de incorporação do processo para a cuba que está indo para a dorna. Então, nessa etapa, a gente viu, além da viabilização da venda de creme, alguns benefícios bastante significativos no nosso processo. Por exemplo, o pH da cuba, trabalhou com o pH da cuba um pouco mais baixo, um consumo muito menor de ácido. Então a gente conseguiu ter mais efetividade pela redução do efeito tampão no fermento tratado. Então a gente teve uma queda grande no consumo de ácido. Coloquei dados aqui, mas conseguimos trabalhar com um nível de contaminação no mesmo período do ano passado, com uma viabilidade da fermentação bem maior. Então isso ajudou também no rendimento fermentativo. E trabalhando, e claro, com o GL mais baixo da cuba também, que auxiliou o nosso processo para que a gente possa viabilizar a venda de creme. E, assim, só para fechar, assim, acho que nesses últimos 3 anos, a gente vem trabalhando com uma diretriz mais açucareira, né? Então, em algumas plantas como a nossa aqui, ela tem uma flexibilidade grande de açúcar e etanol, a gente acaba trabalhando com ativos mais disponíveis no processo de produção de etanol, mas isso traz alguns desafios, como a gente trabalhar com uma matéria um pouco mais esgotada da fabricação de açúcar. E outro ponto é que oscilações de processo, utilizando o mix açucareiro, todas as oscilações de processo hoje, elas viram para a produção de etanol, para que a gente maximize o mix açucareiro. Então a gente precisa, em alguns momentos, tomar ações do processo para que a gente garanta minimizar essas oscilações, né? Perdão. Uma das saídas que a gente encontrou foi um auxílio no controle de RTO, o SPA, que a gente implementou no controle de vazão de caldo misto. Hoje a gente tem o controle de SPA desde do controle de nível da extração dos captadores até a evaporação. E com isso a gente, em momentos de oscilações do processo de evaporação, ou entra uma cana ali com uma fibra um pouco mais baixa e entra aquele nível de caldo mais alto no processo, ao invés de fazer mudanças bruscas de alimentação da fermentação, a gente consegue fazer isso de uma forma mais suave, o que ajuda um pouco também no controle ali de entrada da fermentação. Então, isso foi um ponto que ajudou muito também a gente a ter uma fermentação mais estável. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês aqui hoje. Agradeço a atenção e estou à disposição aqui. Obrigado. Perguntas? Pode ser aqui? Na verdade, Você nem perguntar. Bom dia. Muito legal a apresentação, achei bastante objetiva. E tem um aspecto só que eu queria chamar a atenção, na verdade fazer um comentário, né? Controle de variáveis requerem malhas de controle decentes também. Isso é muito importante. Ou seja, só o fato de você controlar a variável pode acontecer o que você comentou. A gente vai fermentar qualquer coisa, qualquer vazão, qualquer quantidade. Isso gera oscilações de forma que a malha de controle fique muito ruim de operar e continua tendo problemas. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante. Uma destilaria não é uma fábrica de qualquer coisa, é uma fábrica de etanol e tem que ser olhada com isso, a despeito do mix ser mais açucareiro, não significa o resto vai para etanol e a gente se vira, porque você tem que procurar controlar as variáveis, como você faz, mas, e sobretudo, você tem que ter malhas de controle que sejam execuíveis, sejam controláveis, que não gerem oscilações. Não adianta nada você ter um sistema de controle de variáveis que gera tanta oscilação no processo
e você acaba não conseguindo a estabilidade no processo que está procurando. Acho que esse é o aspecto importante. E o que eu ia comentar, você, no final, quando você colocou o que você faz, o controle, tudo isso, eu diria assim, porque eu vou até apresentar logo mais uma palestra, mas um dos aspectos importantes, na minha opinião, da fermentação, é que a levedura, o bichinho, merece carinho. Tá? Ele é um bichinho. É um ser vivo, tá lá, ele merece carinho, merece atenção. Então, uma das coisas que deve ser olhada, na minha opinião, é quanto de fermentecível, é a vazão máxima de fermentecível que você manda para o bichinho. Esse é um aspecto muito importante e a gente tem tido muito sucesso no controle do Brix, vamos dizer assim. Mas eu quero expandir um pouco a ideia do controle do Brix para o controle de densidade. Né? Ou seja, o que importa numa fermentação não é só o teor de sacarose. Né? O que importa numa fermentação é a quantidade de fermentecíveis que você está mandando para o bichinho comer. Então, eu acho que esse é um aspecto que também seria importante que vocês mantivessem, sabe, procurassem sempre ter uma constante. Você olha a temperatura, você olha uma série de coisas, você combate aspectos nocivos muito bem, mas tenha olho também para manutenção da temperatura no processo de fermentação, não na dorna, mas o mosto ele tem que ser fornecido uma temperatura constante. Isso é muito importante, porque é essa variação de temperatura, essa variação na quantidade de comida, que de certa forma pode gerar uma selvageria na levedura e a mudança dessa levedura. Porque eu também, você comentou sobre a dieta, eu também tive discurso com ele, e eu me lembro dele dizendo assim, é uma incógnita, a gente começa com a levedura e não sabe qual vai terminar. Quando ele vai ficar. Exatamente. Então eu acho que um dos aspectos é carinho para a levedura, e ele sempre diz isso, carinho para a levedura garante a vontade da levedura ficar com a gente. Com certeza. Obrigado pelos comentários. A próxima é sua, tá, Glauco? Fique tranquilo. É o subcontratado. Mas hoje ele é palestrante, então ele vai ficar mais. Mais alguma pergunta, gente? Que ele foi econômico até no tempo. Tá tranquilo? Pronto, falei. Ficar chateado. Não, parabéns, Pedro. Belo trabalho. Uma pergunta, em termos de eficiência fermentativa e geração de subprodutos como metanol, essas coisas, como foi o monitoramento? Você viu melhorias porque a levedura ela predominou, né? E no sentido fisiológico, como é que se comportou a nível de eficiência e a nível de geração de subprodutos? Porque a gente viu uma evolução realmente na eficiência da fermentação. A gente tem uma medição para o seu produto que ela não é totalmente exata. É um bom indicador. A gente teve um nível de, olhando a evolução, passamos de 92 para 93,5, só que a gente sabe que é um número que não é factível com a realidade, mas o que é importante é olhar a evolução para que a gente tenha o dimensionamento da melhoria dos indicadores. Acho que um dos principais ganhos foi relacionado ao calevedo, principalmente com a levedura, a gente tem uma perda maior na a recentificação ajudou bastante. E a recentificação ajudou nesse processo também. ART é por cromatografia? Ou... RT é por cromatografia. Ótimo, perfeito. Fazemos por batelado. Excelente. Obrigado. Bom dia, Pedro. Sou o Diante, tudo bem? Pedro, parabéns, foi um belo trabalho. Voltou às condições necessárias para uma boa fermentação. Excelente. Só uma pergunta aqui. Você tem quanto do fermento você recentrifugou? Qual a porcentagem? 30%, 40%, 10%? Hoje, trabalhando com a capacidade de uma centrífuga, conforme eu comentei, a gente tem capacidade de recentrifugar em torno de 30% do fermento. Então, trabalhando com uma centrífuga, eu tenho 30%. 30%. A ideia, até uma ideia que a gente realizou nessa última safra, está em teste nessa safra. Em alguns momentos, essa segunda centrífuga ela ainda fica ociosa. Vamos dizer assim, 30% dela ela ainda fica ociosa, não vai estar operando com as 3 centrífugas menores. Então, a oportunidade que a gente tem, a gente fez uma obra para essa segunda, a ideia nessa safra a gente tem em 70%.
A recentrifugação é algo muito bom para a fermentação, mas ela tem um custo, óbvio. Com certeza. A gente fez um trabalho com um cliente nosso que a gente pôde recentrifugar de 0 a 100. Um bom resultado na primeira e uma recentrifugação para isso. O melhor custo-benefício foi de 40% a 50% de recentrifugação. Certo. A gente viu que recentrifugar todo o fermento, o custo era muito alto. Também o custo energético é Melhorava alto. e muito. Mas o custo era um pouco alto. Então a gente chegou na faixa de 40% a 50%. Uma brincadeira que a gente fez lá, que a gente tinha disponibilidade de equipamento para fazer essa variação aí. Show de bola, um ponto importante, pessoal. Então, só uma contribuição para você. Obrigado. Custo em água, energia e equipamento, né? Cai o grau alcoólico e com a cogeração, colocar água no processo tem um custo alto. Com certeza. E um grande retorno foi a economia em ácido sulfúrico. A gente chegou em 40% de economia de ácido sulfúrico só por tirar o poder tamponante. Era uma fermentação de mel e água. Então ali a gente chegou naquele ponto e a briga foi GL alto, né? A briga foi essa. Hoje a gente está trabalhando em torno de 9 de GL. A gente chegou a trabalhar com teor alcoólico alto para que compensasse essa água a mais, entendeu? Então a briga, a dificuldade foi essa, a GL mais alta. Aí o pessoal da cogeração ficou quietinho, aceitou. Exatamente, quantos você conseguir levar. E com a recentrifugação você consegue subir bastante, viu? Ela te dá muita condição de subir. Igual. O objetivo é sempre criar esse tipo de discussão, viu, gente? A gente fala que, e até o Pedro foi a primeira pergunta que ele me fez, né, em relação para a pergunta, né? Esse é o fato mais importante. Acho que a palestra, às vezes, só puxa o gancho para uma discussão como essa. E muito dos detalhes e dos insights vêm desses momentos, né? Aqui nas perguntas. Ou também fora daqui no coffee break. O coffee break não é só para comer, né? Comer é alimento físico. Ele é para comer conhecimento, alimento intelectual também. Então não esqueçam disso. Às vezes um insight legal aqui vale a pena ser maturado, né, digerido lá no coffee break, no almoço. Por quê? Porque sai com a ideia mais formada, né? A gente aprende na pedagogia que quanto mais partes de conhecimento perdida, mais difícil você formar uma ideia. Quanto mais você consegue agregar essas partes no momento do insight, mais você consegue ter a estrutura para o próximo passo. Tá bom? Só aproveitando o seu gancho aí, já ser o primeiro do dia, porque eu creio que fermentação, tá aí um assunto que é bom, né? E se dá pra gente... Se deixar, a gente fica uma semana. Fica uma semana, então vamos aproveitar para hoje. Tá certo? Obrigado, Pedro, uma salva de palmas.